Ah, se todo episódio fosse assim. Salve Talatrekkers, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Heitor Teixeira e a gente vai falar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Lower Decks, Where Pleasant Fountains Lie, ou em tradução livre, Onde Estão as Fontes de Prazer. Na minha opinião, esse talvez tenha sido o melhor episódio de Lower Decks até agora nas 2 temporadas. Mesmo que ele ainda esteja seguindo esse jeitão aí pra capitalizar em cima do sucesso e da fórmula do The Orville, série concorrente do Seth MacFarlane, a gente ainda vê que aqui as coisas têm funcionado bem. Nesse episódio eles conseguiram contar uma história onde a graça, o humor estão lá, não são característicos das outras séries anteriores de Star Trek, mas eles conseguiram contar uma coisa que até foi séria o suficiente para ter seu grau de relevância registrado ali. Creio que seja justo então dizer que esse aqui talvez tenha sido um dos episódios que ofereceu pra gente mais drama até agora. E isso não é necessariamente algo ruim. É evidente que eles fazem escolhas ali que são baseadas em coisas para serem engraçadas, elementos ali do hahaha, mas de qualquer forma essas coisas não roubam a graça de uma história que tem uma relevância mais séria. Elas não estragam o fato de você estar contando algo que vai ser analisado de uma forma onde tem um peso ali naquela história que eles estão trazendo pra gente, que se você tirasse o humor completamente aqui do episódio, essa história ainda funcionava muito bem. Tirando o fato de que eles resolveram fazer parte da história central ter a ver diretamente com sexo, num nível até maior do que a gente veria em outras séries mais antigas, né? Pode haver uma correlação entre humor e sexo. Claramente há uma necessidade de maiores pesquisas. Talvez aí na versão mais nova da gestão Kurtzman a gente já tenha visto algumas cenas até mais fortes, mais pesadas do que aqui, mas de qualquer forma eles conseguiram fazer a coisa de um jeito que, se você já está acostumado com a proposta de Lower Decks, você vai ver que eles não necessariamente passaram do limite, mantiveram ali um certo bom gosto, apesar de ainda assim serem bastante ousados. De qualquer forma, acho que não exageraram e eu consegui curtir muito o que eles trouxeram aqui. Galera, aproveita, deixa um like aqui no vídeo para ajudar a fortalecer o canal, inscrevam-se, ativem as notificações para vocês não perderem nenhuma das nossas novidades. E inclusive eu vou aproveitar agora e vou avisar para vocês que esse vídeo vai ter spoilers, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que quem não assistiu ainda vai ter suas surpresas estragadas, então tô deixando todo mundo avisado. A ideia-chave do episódio é jogos mentais. O ilustre convidado da vez é o ator Jeffrey Combs, que já fez um monte de personagem em Star Trek. Ele tá aqui fazendo a voz do computador chamado Agnos. Nós temos a Cerritos indo buscar este computador depois do povo daquele planeta ser libertado de sua influência. Coisa que já vimos acontecer outras vezes, por exemplo, em episódios da série clássica, como o computador M5, criado pelo Richard Dystrom, do instituto citado nesse episódio, que também tem a ver com o projeto do Maddox em Picard. O drone Nômade, que teve sua composição alterada por uma civilização avançada e virou a inspiração para o Viger. Landro, que controlava toda a sociedade na hora rubra. E sem dúvida, Vaal, um computador autoconsciente que mantinha os habitantes de Gama Triângulo 5 em um tipo de infância eterna. Nós seguimos basicamente 2 tramas. A Mariner e o Boimler têm que levar o tal computador e manipulador para um local especial na Frota Estelar, ao invés de simplesmente destruí-lo, porque ele é senciente, tem autoconsciência, portanto é uma espécie de ser vivo e tem lá seus direitos à vida. É exatamente isso que eu espero ver em Star Trek. Porém, todavia, contudo, entretanto, a nave auxiliar que eles estão usando para levar o tal computador para ser entregue lá nas mãos do pessoal da frota, acaba passando por um problema com uma anomalia em volta de um planeta que obriga eles a caírem lá embaixo. Um lugar bastante inóspito, mas que é classe M. De volta na Cerritos, a gente acaba acompanhando a historinha de um personagem super improvável que até agora tinha ficado mega de pano de fundo, a gente não tinha visto o foco em cima dele por tempo suficiente para se importar
e resolveram pegar o engenheiro-chefe para contar uma história e fazer a gente conhecer melhor o cara. E aí, meus amigos, a gente descobre que ele é o príncipe de Hesperia, um planeta onde a galera faz tudo ter uma cara de conto de fadas, tudo é meio mágico, meio místico, a lá coisinha de príncipes, princesas, reis, rainhas e tudo mais. Agora, se eles são uma espécie à parte, ou se eles de repente são uma espécie de colônia da Terra que se desenvolveu lá fazendo dessas, eu realmente vou ficar devendo. Agora, se eles são de fato uma espécie à parte, eles têm exatamente a mesma cara que a gente. Ao pesquisar pelo termo Hesperia, para ver se eu achava algo interessante que acrescentasse na compreensão de algum subtexto, eu descobri que tem um filme de 2014 com esse título que fala sobre abuso infantil. Mas realmente eu não sei o quanto que isso é coincidência. O termo também aparece ligado com a obra do H.P. Lovecraft, e tem essa conotação de algo fantasioso meio no estilão ali de sedução do inocente. A mãe do cara, a rainha, tem uma pegada que lembra bastante a Lwaxana Troy, mãe da conselheira Troy na nova geração. A rainha Paulana Billups é meio teatral, sem noção e totalmente manipuladora em relação ao seu filho, Andarithio Billups. Que nome. E com ele sabendo como que ela costuma agir, ele já chega na situação meio com o pé atrás, meio na defensiva. O episódio faz uso ali, né, desse tema de um jeito que pra quem já tá acostumado com o padrão lower deckiano, fica até que tudo bem, acho que eles pegaram leve. Mas a história gira muito em torno disso. O Boimler lá no planeta parece que está cada vez mais sobre aquela influência óbvia do computador. Malvado! De forma que chega a dar até uma certa raiva. Tipo, o imbecil não tá vendo o que tá acontecendo? Ele não pode ser tão idiota. E é com a perspectiva de que talvez eles não consigam sobreviver que a situação vai ficando cada vez mais complicada e a gente vai acreditando que, de fato, talvez ele esteja entrando num grau de desespero o suficiente para perder a conexão que ele tem com a colega e que aquilo represente um perigo de fato para a amizade deles. E aí não é só a amizade, mas a confiança também vai se deteriorando. O engenheiro-chefe sabe então que ele tem que cuidar do assunto do celibato dele, porque segundo as leis do planeta natal Hesperia, se ele perder a virgindade, ele automaticamente é obrigado a largar a frota estelar e os motores que ele tanto ama para se tornar o rei. E como ele sabe que a mãe vive fazendo das delas para tentar induzir e obrigar ele a fazer, ele já chega lá com aquela cara de tô ligado na tua, tal, mas ela parece que tá realmente tentando seguir por um caminho diferente. Acho que também o afastamento, a distância, ajuda a deixar essa percepção de que ela sente falta do filho, então ela quer tentar se aproximar dele, seguindo justamente pelo outro lado e apelando para esse negócio mais técnico, o lado que ela até tem um certo nojinho, essa coisa de engenheiro, mas ela sabe que é importante para o filho, então ela acaba pedindo para ele ajudar a arrumar o motor da nave dela, a nave real. E aí você vê que ela tá tentando dar essa massageada no ego dele para ter essa aproximação e tal. Então fica uma coisa de criar ali uma certa relação onde ele se sente mais confortável para ir lá interagir. E o grande problema acaba sendo que ele, por mais que seja um ótimo engenheiro e aquela seja uma nave do povo dele, ele não está acostumado com aquela tecnologia, então ele fica achando que talvez não vai estar com conhecimento à altura, se esforça pra caramba para fazer tudo direitinho ali e quando termina, crente que tá tudo em ordem, tudo certíssimo, tem lá um incidente onde acaba acontecendo a explosão e nessas acaba sendo pego tanto a mãe dele quanto o Rutherford. Trágico, realmente uma pena. A coitada da Tandy, quando recebe a notícia, é pega de surpresa e é evidente que ela fica super mal quando recebe esse impacto. E é justamente por isso, sabendo que foram apenas as circunstâncias, força do destino, coisas que não estavam na mão de ninguém, que o Billups resolve então abraçar esse lado aí dos deveres, das obrigações que ele tem para com o povo dele e abre mão, né, da carreira dele na Frota Estelar e vai atrás desse negócio de se tornar o rei. Mas
para consolidar o papo dele de fato assumir o cargo, ele é obrigado a... Para se tornar o rei, é claro, ele tem que ir lá dar uma funhanhadinha. A reviravolta da trama então fica por conta de... Lá no planeta, por exemplo, quando a gente vê que o Boimler tá sendo super manipulado pelo computador. Na verdade era o Boimler que estava fazendo o computador de palhaço, tentando fazer ele acreditar que o que estava sendo dito estava corrompendo a mente dele, mas isso era só para ele conseguir usar lá a bateria, a fonte de energia desse computador para poder fazer um chamado de socorro e atrair o pessoal que vai vir resgatar eles no planeta, desde a Frota Estelar. O computador, sim, esse, passou o episódio inteiro tentando manipular e controlar todo mundo que tivesse em volta ou perto dele, para poder ter a sensação de que se ele ganhasse o mínimo ali de vantagem, ele pudesse voltar a estar no controle. Que é outro papo filosófico que ninguém está no controle, porque esse papo de controle na verdade não existe, mas a gente vai deixar isso para outro momento. No fim, o tonto do Boimler acabou levando a melhor e quem foi enganado foi você! Ele teve que agir ali daquele jeito com a amiga, fazendo com que ela achasse que ele estava meio abilolado, mas isso era para convencer o próprio computador ali de que as coisas estavam sob o controle dele. Assim, se ele fosse tentar falar alguma coisa, tentar dar alguma pista, sabendo que ele age como age, ele provavelmente ia fazer algo que fosse dar muito na cara. Então foi o jeito que ele encontrou, meio que pisando na bola com a amiga, mas foi pro próprio bem dela. Escolha arriscada, Alferes. Na nave lá, na hora do vamos ver como é que fica, e eu achei interessante que eles colocaram duas opções ali pro Billups, colocaram tanto um cara sarado quanto uma tremenda de uma tchutchuca. Atende que é óbvio que não ia simplesmente passar por uma situação dessas sem dar uma investigada maior, ela não ia simplesmente deixar o Rutherford ir sem lutar, acaba descobrindo alguma coisa esquisita ali no meio. E aí quando ela encontra o amigo vivo junto com a rainha, o Rutherford acaba correndo pra ir lá interromper o ritual de levantação de piu-piu do Billup, que acaba contando pra ele também que nada tinha acontecido de verdade, que aquilo era tudo uma armação da mãe dele. Fica aquele climão ali, aquela coisa de caramba, mas pegou pesado ela, né? No fim das contas o episódio fala sobre convicções, amizade e confiança. Teve um tom equilibrado e no fim das contas me agradou pra caramba. E o computador acabou sendo guardado num lugar especial para colocar em outros iguais a ele, chamado Depósito para Computadores Megalomaníacos Autoconscientes. Será que eles tentaram manipular a gente quando eles chamaram o Jeffrey Combs para fazer a voz desse computador e deixar a gente felizinho de assistir o episódio? Será? Ah, se todo episódio fosse assim. E vocês, o que acharam? Curtiram esse aqui? Lembrete rápido, neste sábado 25 de setembro, teremos mais um encontro do Clube do Episódio de Star Trek às 8 da noite e ainda dá tempo de assistir os episódios para chegar afiado no bate-papo. Quer saber mais? Eu vou deixar aqui algum link, tanto nos cards, quanto na descrição do vídeo, quanto no comentário fixado para vocês saberem quais episódios assistirem, como é que funciona o clube e vir participar. Tá todo mundo convidado, quero ver vocês lá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui, vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês aí na tela. Um forte abraço, galera, e até mais!